Autismo. Esse é o tema que nós vamos abordar. Quem foi que criou esse conceito de autismo? Foi Eugênio Breuer, um psiquiatra suíço que criou esse conceito em 1908, no mesmo ano que ele concebeu um neologismo que foi a esquizofrenia. Então, o autismo seria um dos 4 As que dava a forma de que seria esquizofrenia. Autismo, ambivalência afetiva, é aquela pessoa que ama a mãe, mas briga com a mãe, a gente briga mais com as pessoas que a gente gosta, isso que chama ambivalência, mas de uma forma patológica, que eu estou falando aqui. A associação de ideias, que são delírio, e o embotamento afetivo. Esses 4 As, segundo Eugênio Breuer, seria uma grande mudança para substituir outro conceito. Deixou de ser neologismo em 1911, para substituir o termo antigo criado por Emílio Kraepelin, que era alemão, no século XIX. O conceito era demência precoce. Portanto, demência precoce desapareceu e passamos a falar sobre esquizofrenia. Então, esse conceito de esquizofrenia tinha uma influência já da psicanálise, uma coisa mais moderna, tá entendendo? Porque existia o Burgos-Lee, a clínica que ele administrava, frequentava, trabalhava lá o Jung, Carl Gustav Jung, o Lacan, quando se formou, foi para lá, Freud também andava por lá. Então, era uma clínica melhor que existia, com os melhores intelectuais da época. Então, essa passagem é uma transição muito interessante da psiquiatria, trocar o conceito de demência precoce para o conceito de esquizofrenia, que ficou uma coisa mais dinâmica. Vamos voltar no tempo, por que Emílio Kraepelin criou o termo de demência precoce? Ele foi o maior psiquiatra do fim do século XIX, um grande professor. Eu acho porque ele tinha um irmão, 15 anos mais velho, Carl Kraepelin, que era um colecionador, um naturalista. Ele conhecia todos os peçonhentos, fazia coleção. E o pai dele trabalhava no circo. Pronto. Passou a ser um metódico e apresentando as coisas de uma forma teatral. Então, ele era um homem influente e que falava em demência precoce, porque, na época, a aristocracia já começava a perder o seu poder. Porque Esquirol criou a seguinte frase, que é exemplar. Ele dizia qual a diferença do retardado mental para o demenciado. O demenciado nasce rico e morre pobre. O retardado nasce pobre e morre pobre. Então, na esquizofrenia, seria um empobrecimento precoce, demência precoce. Ou seja, a pessoa não conseguia crescer até o máximo por causa dessa barreira que era o autismo. O autismo dos 4 As é o mais importante, que é o ensimesmamento. E esse ensimesmamento a gente deve compreender como sendo um insight prejudicado. Um insight zero. Quando a pessoa tem um insight zero, a pessoa não consegue conceber a si mesmo. Vê o mundo, mas não se vê. Ele não se enxerga. Então, essa condição de autista foi que fez com que o Breuer ele ampliasse muito o número de esquizofrênico. Porque na época do Kraepelin, ele trabalhava em um hospital psiquiátrico, que ele via 3 tipos de esquizofrênico. Aquele muito desconfiado, que era o paranoide, aquele que ficava parado, como se fosse um boneco de cera, e aquele que ficava rindo como uma criança, que chamava hebefrênico, que vem de Hebe, a deusa da juventude. Quando passou para esquizofrenia, o número cresceu assustadoramente, porque saiu dos hospitais, saiu dos asilos.
O Eugênio Breuer criou até um novo tipo de esquizofrenia, a esquizofrenia simples, que é muito interessante. Ele se lembrava dos colegas da escola, quando ele estudava, quando era criança, que era muito rico, importante, e ficaram pobres, morando na periferia, não usufruíram do que os pais tinham. Então, ele disse que ficaram esquizofrênicos. Então, esse conceito de esquizofrenia foi tão grande que muitos já se preocupavam, quando vinha a Segunda Guerra Mundial, para diminuir, porque sabia que o Hitler não gostava de esquizofrênico. Leo Kanner era ucraniano e estudava na Áustria. Foi o primeiro a se preocupar com esse fato. Ele tentou tirar o máximo de autismo dentro do grupo de esquizofrênico criado pelo Eugênio Breuer, o máximo possível. Então, Leo Kanner, ele foi o precursor de estudar o autismo sem ser esquizofrenia, mas ele diminuiu o número de esquizofrênico, criando um grupo que ele chamou de falsa normalidade. Ou seja, é o tipo que é o borderline, é o paranoide, é o ciclotímico, é o psicopata. São 10 tipos de personalidade. O mixed seria o borderline, o que está na moda hoje em dia. Os jovens psiquiatras adoram dar o diagnóstico de borderline, que eles não sabem dessa história do Kurt Schneider. Não sei se o Leo Kanner tinha essa mesma intenção. Eu sei que ele foi para os Estados Unidos, ele tinha medo do nazismo. E ele foi morar nos Estados Unidos e só em 1946 ele atendeu o primeiro paciente autista que entrou na história, chamado Donald Trump. Isso nos Estados Unidos em 1946. Era pessoa que repetia as coisas, tinha um posicionamento muito rígido, tudo mais. Então, com isso foi criado, em 1943, antes de descobrir o primeiro autista, a doença que chamou, a doença de Kanner, que era um autismo bastante grave. O fenômeno de sucção, esse reflexo, ele já vem do ventre. A criança já nasce fazendo sucção para mamar. Quando a criança esquece ou perde a capacidade de fazer esse reflexo de sucção, antes de 6 meses, a gente já pode cogitar como sendo o que foi chamado de doença de Kanner, que é o autismo que eu considero o mais grave de todos. Então, isso é muito importante, porque o diagnóstico de autismo, a família só passa a se interessar a partir dos 2 anos de idade. Então, já perdeu um certo tempo para poder ajudar essa criança a se desenvolver.